Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Meu nome é Elton Moraes. Nesse vídeo vamos abordar estrutura de repetição em Python. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, sendo esta a primeira com os conceitos sobre estrutura de repetição e uma segunda parte onde vamos colocar em prática tudo o que abordamos aqui neste vídeo. Como o objetivo desse vídeo não é explicar definitivamente o que é uma estrutura de repetição com seus detalhes e todas as suas nuances, vamos só rapidamente relembrar o seu conceito básico. Então, uma estrutura de repetição vai permitir a execução de uma ou mais vezes uma determinada quantidade de comandos ou blocos de código, de acordo com uma condição ou uma variável de controle que na maioria das vezes chamamos de contador. Nesse vídeo vamos abordar a estrutura de repetição while. O while faz com que um conjunto de instruções seja executado enquanto uma condição é satisfeita ou atendida, até que ela passe a ser falsa. A sintaxe básica do while é a palavra reservada while e a condição a qual estamos verificando para que a estrutura seja executada. E na sequência, os comandos que estão dentro da estrutura ou dentro do laço de repetição. No while, o teste de condição é feito no início, o que impede a execução do bloco de comando caso a estrutura ou caso a condição já seja falsa de início. 4 elementos são essenciais dentro da estrutura de repetição while. A inicialização, que é onde definimos o valor inicial de uma variável de controle. A condição em si, que vai verificar se a condição é verdadeira e o laço pode ser executado. A interação, ou seja, o incremento do controle que estamos utilizando. E o corpo, ou seja, todos os comandos que vamos utilizar dentro da estrutura de repetição. Se observarmos o exemplo, temos inicialmente a variável de controle, que nesse caso aqui chamamos de contador, inicializamos ela com o valor 0. Não existe obrigatoriamente que você sempre inicialize uma variável contador com o valor 0, mas usualmente fazemos isso. Na sequência, temos a estrutura de repetição while com a condição de controle. Essa condição está nos dizendo que o contador tem que ser menor que 3 para que todo o bloco que está dentro da estrutura de repetição seja executado. Nesse caso, estamos garantindo isso porque o nosso contador foi inicializado com 0. E 0 é menor que 3. Dentre os comandos que estão dentro da estrutura de repetição while, nesse caso aqui, temos o comando print, que vai imprimir o valor da nossa variável. E aqui temos um detalhe extremamente importante dentro da estrutura do while, que é o incremento da variável de controle. Caso isso não seja feito, a gente vai cair no que chamamos de loop infinito, ou seja, ele vai executar indeterminadamente porque nós não incrementamos essa variável e essa variável vai ser sempre 0. Então, como inicializamos ela com 0, 0 vai ser sempre menor que 0 e não vai ser incrementado e o programa vai executar continuamente. Para que isso não aconteça, o que fazemos? Dizemos que a variável contador, que definimos no início do programa, vai receber o valor dela mesma mais 1. Então, a primeira vez que ele é executado, o valor dela mesma é 0. Se acrescentarmos mais 1, 0 mais 1 vai ser igual a 1. Na segunda vez que ele é executado, ele já vai valer 1 e não mais 0. E temos que, dentro da condição de verificação, que 1 ainda é menor do que 3, ele vai imprimir o valor 1 e na sequência vai acrescentar o valor atual dele mais 1. Então o valor atual dele vai ser 1, como já vimos anteriormente, acrescentando mais 1 vai ficar sendo 2, e assim sucessivamente até que a condição se torne falsa. Nesse caso, nesse exemplo, a condição vai ser falsa a partir do momento que o contador valer 3. 3 não é menor do que 3, então ela passa a ser falsa e o laço de repetição vai ser interrompido. Vamos a mais um exemplo.
Aqui temos uma variável de controle ou contador, que chamamos de x, e inicializamos o valor dela com 1, ao contrário do que fizemos anteriormente. Na sequência, temos o comando while e uma condição específica, onde dizemos que enquanto o x não for igual a 0, ele vai executar toda a estrutura que está dentro do comando, ou dentro do laço. Aqui temos uma interação com o usuário. Então vamos permitir que o usuário digite um número. Estamos garantindo aqui que ele seja inteiro, por causa do int antes do input. E toda vez que o usuário digitar um valor, a gente vai atribuir esse valor ao nosso contador. A partir desse momento, vamos verificar o seguinte. Vamos pegar o número que o usuário digitou, que está armazenado na nossa variável x, e vamos verificar se ela é par ou ímpar. Para isso, utilizamos os comandos de resto, ou seja, eu vou pegar o valor digitado, utilizar o %, que é o que retorna o zero, que retorna o resto de uma divisão, no caso por 2, porque a gente quer saber se o número é par ou ímpar. Caso esse resto seja igual a 0, vamos imprimir uma mensagem dizendo que o número digitado pelo usuário é par. Caso o resto seja diferente de 0, vamos imprimir o resultado dessa interação vai ser ímpar, ou seja, o número que o usuário digitou, caso o resto seja diferente de 0, vai ser ímpar. E como que esse laço vai ser interrompido? A partir do momento que o usuário digitar 0. Por quê? Porque a condição de verificação é que ele execute enquanto o usuário digitar qualquer número que não seja 0. Então, se olharmos isso na prática, vamos imaginar que vamos digitar os números 10. Então, todo o algoritmo vai ser executado e ele vai imprimir que 10 é par. Na sequência, vamos digitar o número 5. Ele vai executar toda a estrutura e vai imprimir na tela que 5 é ímpar. Se digitarmos 15, ele vai executar toda a estrutura e vai imprimir na tela que o 15 é ímpar. Mas se digitarmos 0, ele vai simplesmente sair, porque 0 não é diferente de 0. O while também é possível utilizar os comandos continue, break e else. O comando continue encerra uma interação atual e desvia a execução do programa para o cabeçalho do while enquanto que ele está inserido. Então, toda a estrutura que está abaixo do comando continue dentro de um bloco while não vai ser executado e o continue vai redirecionar para o cabeçalho do while todas as interações. O break funciona basicamente da mesma maneira, certo? Se tiver um comando break dentro de uma estrutura while, ele não vai executar toda a estrutura que estiver abaixo dele. No entanto, ao invés de direcionar para o início ou para o cabeçalho da estrutura, ele vai direcionar para o final e vai encerrar todo o bloco. Vamos a um exemplo rápido. Temos aqui uma variável de controle inicializada com 1 e toda a estrutura de um bloco de repetição utilizando o while. É o mesmo que vimos anteriormente, onde o usuário faz alguma interação com a estrutura. Dentro do bloco, temos uma condição de verificação onde, caso o usuário digite qualquer número que seja 0 ou menor do que 0, ele vai chamar o comando continue, não vai executar todos os blocos que estão abaixo, ou todos os comandos que estão abaixo do continue, e vai voltar de novo para o início da estrutura, ou seja, para o início do while. Da mesma forma, é o comando break. Aqui temos uma condição de verificação um pouco diferente, onde ela sempre vai ser verdadeira, e é possível a gente utilizar essa estrutura. Aqui a gente tem uma condição dizendo que esse laço vai ser sempre verdade. O usuário continua interagindo e a partir do momento que o usuário digitar qualquer valor que seja diferente de 0, ele vai continuar executando.
Mas caso o usuário digite o valor 0, ele vai interromper a execução do bloco e vai para o final. Não vai executar nenhum comando que está abaixo do break e vai encerrar o nosso laço de repetição. Outra possibilidade dentro do Python é a utilização do else. Então, dentro do laço, a gente pode, não dentro do laço, mas nos laços de repetição, a gente pode utilizar o else. E ele vai ser executado caso toda a estrutura de repetição seja executada normalmente, ou seja, se em algum momento utilizarmos o comando break e ele for acionado, o else não vai executar. A sintaxe básica para isso é toda a estrutura que já vimos de sintaxe do while, com palavra reservada, com a condição e os comandos, e abaixo o else e os comandos necessários. Então, se pegarmos esse exemplo aqui que já vimos, temos toda a estrutura do while e abaixo o else como uma mensagem a ser impressa, onde colocamos fim do loop ou while. Se executarmos isso, vamos interagir com os números 10, 5, 15 e 0, e ao invés de ele simplesmente sair e não dizer nada para o usuário, quando digitamos 0, ele vai imprimir fim do loop while. Com isso encerramos essa videoaula sobre estrutura de repetição while. No próximo vídeo vamos colocar tudo isso na prática. Desejo bons estudos a todos e até